um direito a menos, nem um direito a menos. Quando você ouve cenas que remetem à paralisação, greve de categoria, você pensa o quê? Só deve ser coisa de sindicato. De fato, para que uma categoria realize uma greve ou uma paralisação, um sindicato vai estar por trás da organização. Isto é feito em comum acordo com toda a categoria. E é sobre o sindicato que nós vamos falar. Mas antes de começarmos a falar sobre o sindicato, fica a dica para você que não gosta de greve. A greve é um meio que os trabalhadores têm para reivindicar seus direitos. E quando se chega a fazer greve, outros meios já foram usados, porém infrutíferos. Mas o nosso assunto é o sindicato, mais precisamente Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão, o Sindijus. Este tem 26 anos de fundação e, assim como preceitua o artigo 8º, inciso 3º da Constituição, enquanto sindicato, cabe a ele a defesa dos direitos individuais, coletivos, da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. Em sua organização institucional, encontramos diretoria, conselho fiscal, conselho de ética e comissão eleitoral. Lembrando que para deliberar sobre vários assuntos como pauta de reivindicação, eleições sindicais, negociações, etc., temos a Assembleia Geral, que é um dos órgãos que compõem o sindicato, juntamente com a diretoria e o conselho fiscal. Então, como os servidores de livre e espontânea vontade vão e se filiam ao Sindijus, ninguém é obrigado a se filiar em sindicato. Pois bem, o Sindijus também é filiado a outras entidades, a entidades que nós chamamos de entidades sindicais de grau superior. Existem entidades sindicais de grau superior. É o caso da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados, a FENAJUD. A título de curiosidade, recentemente um ministro disse que os servidores eram parasitas. Então a FENAJUD entrou com ação para requerer da Justiça que o ministro se manifestasse e explicasse o que ele estava querendo dizer, porque outras ofensas já tinham sido faladas. Mas tá, tudo bem. Vamos para o nosso assunto. Quando a FENAJUD, ela também vai se filiar a outro órgão sindical. E, assim como o Sindijus é filiado a ela, e também a este outro órgão, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Lá pelo ano de 1950, os servidores públicos eram representados por meio de associações. Mas aí surge a necessidade de se criar uma unidade que fosse unificadora, normatizadora das lutas e reivindicações. Com isso, em 1958, cria-se então a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Como podemos observar, são 62 anos de existência. Muita coisa já foi garantida através da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Inclusive, ela teve grande participação através de corpo a corpo com deputados para formar a nossa Constituição Cidadã. A Confederação, ela tornou-se legalmente constituída para atuar na proteção dos direitos individuais e coletivos da categoria profissional servidor público civil, nos 3 níveis e nas 3 esferas de poder, sejam os ativos, os aposentados e seus respectivos pensionistas. Inclusive, ela também pode propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Está previsto lá no artigo 103, inciso 9 da Constituição. Um exemplo é a ADIM de número 5.185, promovida pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Como podemos ver, existe toda uma organização em torno das entidades sindicais. E é sobre essa organização, um aprofundamento melhor, que vamos ver agora. É com você, Neia. Tudo bem? Então, como bem sintetizou a colega Antonilda, a CSPB é de suma importância no fortalecimento da força trabalhista e, consequentemente, da democracia. Nesse sentido, importa que conheçamos um pouco mais sobre ela, especialmente no que tange a sua estrutura, que é composta por 4 pilares, que são o Congresso Nacional, o Conselho de Representantes, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, certo? Nesse sentido, o Congresso Nacional, que é o órgão deliberativo máximo da entidade, ele se compõe pelas delegações das entidades filiadas e pelos membros da comissão organizadora do Congresso. Além disso, o Congresso ele possui como atribuições avaliar a realidade dos servidores públicos na área federal, estadual e municipal, discutir e definir grandes linhas de atuação, eleger secretamente a diretoria executiva e o conselho fiscal.
O Congresso, ele vai se reunir a cada 5 anos, tá? E ao final dele será elaborada uma resolução com as deliberações tomadas e as quais deverão ser encaminhadas às principais autoridades do país. Esse é o primeiro pilar, forma e estrutura. O segundo é o Conselho de Representantes, que se compõe de até 3 representantes por entidade filiada e dos membros da diretoria executiva. O Conselho de Representantes possui 20 atribuições. Dentre elas, podemos destacar que é traçar diretrizes para o programa anual de atividades, autorizar a alienação de bens patrimoniais, aprovar a filiação da CSPB a qualquer organização nacional ou internacional sindical, deliberar sobre suspensão ou desfiliação de entidade filiada. São essas algumas das atribuições. Além disso, o Congresso de Representantes ele vai se reunir 2 vezes ao ano e suas deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de voto, certo? Esse é o segundo pilar. O terceiro é a diretoria executiva, que é o órgão administrativo da CSPB. A diretoria executiva ela é composta por 63 cargos, com assuntos pré-definidos por área. Nós temos o presidente, temos o vice-presidente e temos o diretor de finanças, temos o diretor jurídico, temos o diretor de imprensa, temos o diretor de formação sindical, temos o diretor de organização política, de políticas salariais, de assuntos da saúde, de assuntos do judiciário, de assuntos do Ministério Público, ou seja, cada assunto possui a sua diretoria pré-definida para tratar do assunto, claro. Além disso, as atribuições gerais da diretoria executiva é dirigir e administrar a CSPB, aprovar e reformar seu regimento interno, elaborar a proposta orçamental anual, etc. Né? E ela vai se reunir sempre que convocada pelo presidente ou pela maioria de seus membros. E as suas deliberações elas serão tomadas pela maioria simples dos presentes na reunião. Temos o quarto pilar que compõe a estrutura da CSPB, que é o Conselho Fiscal, que é o órgão de fiscalização do patrimônio da CSPB e da gestão financeira da diretoria executiva. O Conselho Fiscal se compõe por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes e tem como atribuição a emitir parecer sobre a proposta de orçamento, relatório anual, prestação de conta, fiscalizar a execução orçamentária, etc. Ele vai se reunir ordinariamente para suas deliberações 3 vezes ao ano, com a presença de, no mínimo, 3 de seus membros, entre eles efetivos e suplentes, certo? Esses são os 4 pilares que compõem a estrutura da CSPB. Então, temos o Congresso Nacional, o Conselho de Representantes e a diretoria executiva, além do Conselho Fiscal, certo? Então, conhecemos um pouco mais do que é a CSPB. Que tal nós conhecermos um pouco mais sobre o assunto e falarmos sobre central sindical? É com você, Luciana. Dando seguimento ao nosso assunto, me chamo Luciana e vou falar um pouco sobre as centrais sindicais. Elas se encontram à parte naquela pirâmide que aponta a hierarquia entre as entidades sindicais, em que os sindicatos estão lá na base, a confederação acima, e no topo estariam as confederações. Por que ela se encontra à parte nessa pirâmide? Porque, segundo o entendimento da doutrina majoritária, as centrais sindicais elas não possuem legitimidade para atuar nos dissídios coletivos, nas convenções e acordos coletivos, segundo a interpretação do artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, quais seriam as prerrogativas dessa entidade? Aí nós podemos nos socorrer da Lei 11.648 de 2008, que prevê em seu artigo 1º que as prerrogativas das centrais sindicais são as seguintes: coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela afiliadas e participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Para se formar uma central sindical, quais seriam os requisitos? Segundo o artigo 2º da mesma lei, a central sindical precisa ter filiação de no mínimo 100 sindicatos distribuídos nas 5 regiões do país, filiação em pelo menos 3 regiões do país, de no mínimo 20 sindicatos em cada uma, filiação de sindicatos em no mínimo 5 setores de atividade econômica e filiação de sindicatos que representem no mínimo 7% do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional. Bom, como nós escolhemos o Sindijus para a nossa pesquisa, que é afiliado à CSPB e, por consequência, a CSPB
ela é filiada à nova central sindical, nós escolhemos ela para podermos fazer alguns comentários. Bom, a nova Central Sindical de Trabalhadores, ela foi fundada em 28 de junho de 2005. Ela é composta por 5 confederações. Quais são essas confederações? Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura, além da própria CSPB. Quais são as finalidades, segundo o estatuto dessa central sindical? Segundo eles atuam na defesa da unicidade sindical, da contribuição compulsória, do sistema confederativo de representação sindical, respeitando o artigo 8º da Constituição Federal. Além disso, tem por objetivo a defesa dos interesses sindicais, sociais e políticos das entidades sindicais e associações profissionais de trabalhadores a ela afiliados. Bom, esse foi um breve resumo acerca da introdução sobre a nova central sindical. Vamos dar prosseguimento agora com a colega Giovana. Sou Giovana Vale e vamos conversar sobre a nova Central Sindical de Trabalhadores. A NCST possui estrutura vertical e horizontal. Na estrutura vertical, congregam sindicatos de categorias profissionais diferenciadas, servidores públicos agrupados nos respectivos planos, organizam-se em confederações nacionais. A estrutura horizontal unifica politicamente as entidades sindicais oficiais legais para a defesa do interesse comum, seja territorialmente, como no caso das centrais estaduais, seja profissionalmente, como no caso dos secretariados e departamentos. Os órgãos da administração da nova Central Sindical de Trabalhadores, como, por exemplo, o Congresso Nacional de Entidades Filiadas, é o órgão supremo e soberano em suas decisões, reúne-se ordinária e extraordinariamente, é composto pelos delegados representantes das entidades filiadas, pelos membros do Conselho Deliberativo, elege os membros titulares de suplentes da diretoria executiva, secretarias nacionais, Conselho Fiscal, obedecendo o que define o Estatuto e o regimento eleitoral. O Congresso Nacional também aprova alterações na Carta de Princípios. O Conselho Deliberativo é um órgão soberano em suas decisões e é composto pelos membros da diretoria executiva, secretarias nacionais, 2 representantes de cada uma das organizações estaduais da NCST, sendo um destes obrigatoriamente o presidente. Os membros do Conselho Deliberativo são delegados natos no Congresso Nacional. A diretoria executiva é composta por 29 cargos efetivos, mas mediante análise posterior poderão compor a diretoria executiva outras vice-presidências instituídas por representantes das confederações e federações nacionais que porventura vierem a se filiar à NCST. As secretarias nacionais são responsáveis pela articulação permanente da atuação da central com as lutas dos trabalhadores nas respectivas categorias profissionais. O Conselho Fiscal é composto de 3 membros efetivos, 3 membros suplentes, eleitos juntamente com as demais diretorias da NCST. É um órgão fiscalizador da administração financeira, patrimonial da NCST, dos registros contábeis da central e verifica também as adequações às normas legais em vigor, entre as outras fiscalizações. Ainda sobre a diretoria executiva, esta se reúne com a presença de 50% mais um dos seus membros e suas decisões são tomadas pela maioria dos membros presentes. As eleições para a renovação da diretoria executiva e suas secretarias nacionais do Conselho Fiscal, da NCST, serão realizadas no Congresso Nacional no período entre 60 dias e 48 horas que antecedem o término do mandato vigente, observando o disposto no Estatuto e no regimento eleitoral. Quando da realização das eleições para a renovação da diretoria executiva, secretarias nacionais, Conselho Fiscal, será observado o sufrágio universal, o voto direto e secreto, com a igualdade para todos os delegados eleitores. No caso de registro de uma única chapa, a eleição poderá ser realizada por aclamação através da manifestação do Congresso Nacional, por meio eficiente capaz de aferir a vontade dos presentes. A duração do mandato é de 4 anos e os eleitos tomarão posse ao término do mandato expirante. Outras informações relevantes com referência à NCST poderá ser dissolvida por deliberação de 2/3 dos participantes do Congresso Nacional Extraordinário, que poderá ser convocado para este fim específico. E uma vez dissolvida, os seus bens, após quitar as eventuais dívidas que possam existir, serão convertidas em benefício das entidades filiadas de forma estabelecida no Congresso, que decidir por sua dissolução.
trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro.